estamos de volta com o Dr. José Carlos Lassi, médico e músico também. Zé Carlos, você não se considera exatamente um profissional da música, não é? Não, eu sou médico full time, mas eu acho que eu cheguei a ser um músico diletante semi-profissional. Através até de um incentivo grande, ultimamente, nos últimos 15 anos, de um amigo que é um produtor musical em Belo Horizonte, uma pessoa importante dentro do cenário musical de Belo Horizonte, que é o Pacífico Mascarenhas, ele me convidou e viu que eu cantava um repertório que era um repertório que praticamente inexistia em Belo Horizonte. Por exemplo, as canções de Gershwin, dos irmãos Gershwin, canções de Cole Porter, Tom Jobim era pouco cantado. Então era um repertório dos anos 50, 40, que era Nat King Cole, Frank Sinatra, e por aqui nossa coisa toda, o pessoal de samba canção, depois o pessoal de bossa nova. Então essa era uma área de Belo Horizonte que estava sem cantores e é uma área que eu gosto muito. De Erivelto Martins, de Ari Barroso, de Jamelão, de Lupicínio Rodrigues. Um gosto eclético. Então, e também da música americana, eu gosto muito da música americana e francesa. Elas têm muita similaridade. O foxtrot, por exemplo, tem muita relação com a bossa nova. Dizem até que teve uma influência do jazz, que é uma influência do fox e do jazz, para que tivesse a bossa nova. Mas antes disso, a música brasileira é muito rica, né? A música brasileira como a americana, possivelmente são as duas músicas mais ricas em termos de diversidade de ritmos, diversidade de tipos de músicas. Dá para você cantar um trechinho? Eu não sei se você falou um dia desse que a sua preferida é Serra da Boa Esperança? Ou você prefere cantar outra coisa? Serra da Boa Esperança é uma música fantástica. Você sabe da história de Serra da Boa Esperança? Não. Lamartine Babo, ele tinha já nos anos 50, já tinha um grande público e era um sujeito muito, muito reconhecido no Rio de Janeiro e no Brasil. E ele recebeu uma carta de uma mulher de Boa Esperança, dizendo: olha, eu sou apaixonada com você e eu gostaria muito que você viesse aqui em Boa Esperança, porque todo mundo aqui é muito seu fã e você é Minas Gerais, é uma cidade muito bonita. Na verdade, quando ele falou, então vou. Quando ele chegou lá, quem que estava esperando ele na estação de trem era um rapaz. E ele falou assim: você que é a fulana? Ele falou assim: não, eu sou o fulano, mas eu escrevi para você como fulana. Não tem nada de homossexualidade, não havia nada disso. Mas atraiu e fizeram uma boa amizade. E do tempo que ele ficou em Boa Esperança, ele fez essa música. Essa música é muito bonita, eu tenho ela gravada no YouTube. E a cidade de Boa Esperança durante um determinado tempo, no site da cidade de Boa Esperança, eles colocaram, tem duas gravações, uma com a Gal Costa, a minha gravação. Meu Deus, que bom, né? Vamos ver, pedacinho. Serra da Boa Esperança, a esperança que encerra. No coração do Brasil, um punhado de terra. Coração de quem faz, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. E daí pra frente. É uma música muito boa. O nosso é um pouco alto, porque eu não esperava que você me pedisse para cantar. E me dizia uma outra que lembra muito o nosso tempo de colégio universitário, que a gente falou uma experiência maravilhosa, né? A gente falou do Estadual Central, mas o colégio universitário tinha um projeto político-pedagógico maravilhoso, que deveria ser o projeto político-pedagógico das escolas brasileiras. Nós tínhamos, no colégio universitário, os melhores professores que eram professores da universidade. Você lembra muito bem da Soninha Viegas, a oportunidade de ser aluno da Soninha e ser amigo da Soninha. Era um pensamento voltado para a ética também, para a filosofia, não era só um ensino de qualidade. Não era professora de história, não. Ela nos ensinava ética. Todos eram excelentes. E os laboratórios de física e de química, que tinha
todos os materiais. Que durou possíveis. apenas 5 anos, 5 né? A anos, experiência do colégio, né? foi algo maravilhoso. Mas, falando em música, Não, mas- o nosso hino, que parece que essa música não é exatamente do nosso ano, mas a gente considera Olha, ela não sei o hino. se ela foi do nosso ano. Se não foi do nosso, Foi logo nosso a ano, seguir. foi logo no primeiro ano de música. É uma música do Jardim Macalé e do Ali Salomão, que se chama Vapor Barato. E que ela é o seguinte. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa. Oh, minha honey baby, baby, honey baby. Oh, sim, eu estou tão cansado. Ah, É lindo. É lindo não é? demais. Eu saio um pouco também da Ah, mas nós estamos dando show, né? Assim, uma outra também. Essa música é uma música que foi regravada recentemente. Tem uma regravação da Gal Costa, porque a primeira gravação que fez um sucesso nessa época nossa, nos anos 70, no início dos anos 70, foi com a Gal Costa. Ela do Macalé e do Ali Salomão. Veio junto com todo o grupo da Tropicália e chama-se Vapor Barato, e agora foi regravado numa gravação da Gal Costa com Zé Cabaleiro, que é uma gravação muito bonita também. Bonita, é. Agora, só mais uma, não sei se essa é possível, né? É uma das suas preferidas, das minhas também. A minha preferida dos Beatles é Across the Universe, do John Lennon, que, aliás, ele teve muita dificuldade na gravação, que ele queria umas distorções e o pessoal teve um pouco de má vontade. Tem esses, né, esses meandros aí da história. Mas o While My Guitar Gently Weeps, né? Dá para fazer um trechinho ou é muito difícil isso? I look at you all, see the love that they're sleeping, while my guitar gently weeps. I look at you all, and I know it's eternity, while my guitar gently weeps. I don't know how. Ah, é lindo demais, né? Bom, vamos voltar a falar da profissão agora um pouco. Agora eu não sei se é o Dr. Jekyll ou o Mr. Hyde. Agora é o Mr. Hyde? Vamos pro Dr. Jekyll. Mas é, Carlos, A parte diurna. A parte de olho, exatamente. Foniatria, eu me lembro que uma vez eu fiz um cursinho bem pequenininho, naturalmente, porque eu fiz curso de contação de histórias. Daí eu enveredei um pouco Pela por aí, fonoaudiologia, não é? um pouquinho só para cuidar da voz, para interpretar melhor as histórias que eu contava, né? E eu me lembro de fazer esse curso com uma foniatra, onde ela cuidava da voz doente. Fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga. E era impressionante. A voz da pessoa ou deprimida, ou cansada, ou a voz cansada, ela não tem brilho. Não tem brilho nenhum. Ela e perde. depois ela mostrava, depois do tratamento, como que é diferente. É. O que era exatamente que você trabalhava na foniatria? Bom, a foniatria ela é muito ampla. A questão do atendimento vocal ela é apenas um dos aspectos. A parte médica da foniatria, quando ela mexe com isso, ela mexe, a princípio, dentro da questão dos diagnósticos. Então, você faz videolaringoscopias, fibronasolaringoscopia, estroboscopia laríngea, para você ver o seu órgão produtor vocal, se ele está com alguma inflamação, se ele tem algum nódulo, se ele tem alguma fenda, o que vai acontecer que você tem na sua laringe que está causando esse desgaste. Uma das coisas que causam desgaste
E é um uso excessivo do vocal, né? forçado, às vezes a pessoa que tem voz, usando a voz numa intensidade maior do que ela precisa usar. A falta, por exemplo, para jornalistas e para o pessoal que mexe com essa área, a falta de aquecimento vocal antes e depois da apresentação do jornal, por exemplo, exercícios como ou Isso é Glorinha Boitmiller na Globo. Isso é um aquecimento vocal que você faz, de vez em quando você vê os artistas da Globo, né, fazendo e isso é muito coisa, porque você está relaxando toda a musculatura, você entendeu? Que você vai utilizar para a realização do ato fonatório. Então, e nós trabalhávamos junto com fonoaudiólogas que se colocavam na questão da reabilitação vocal. Então, dos exercícios vocais. É claro que a gente sabe esses exercícios vocais, porque antes de haver fonoaudiologia, só havia foniatria. Então, a gente precisava fazer isso também, né? Essas questões da pauta. Mas a foniatria é muito mais ampla. Toda a parte de audição, por exemplo, os exames de audição, eles englobam um cipoal enorme de exames. Desde audiometrias simples até audiometrias de tronco cerebral, exames muito mais complicados. A questão das indicações para crianças surdas, por exemplo, de o que você vai fazer, se você vai colocar um aparelho, se você vai fazer um implante coclear. Então, as questões relacionadas com a perda de voz em quadros neurológicos, tem uma série de linguagem, a perda da linguagem nos derrames cerebrais, por exemplo, são complicadíssimos. Se você tem o lobo, o hemisfério esquerdo, por exemplo, com um derrame, ele afeta a sua parte da fala muito grande. Não, e tem muito muitas grande. outras consequências. Se você afeta a parte do lobo direito, é aquilo que eu te falei, a música vai ficar alterada, a sua relação artística vai ficar alterada, porque existe uma certa especialização hemisférica, cerebral, que isso vai depender muito. Então, a gente mexe com toda essa questão. É um mundo, né? É um mundo, não é? Bom, vamos fazer um intervalinho novamente e daqui a pouco a gente volta agora já com o médico profissional, Dr. José Carlos Lassi, já com seu trabalho comunitário e outras coisas com as quais ele trabalha.